E aí eu inicio perguntando para vocês se julgam bons administradores? O Gabriel está esperando que eu pergunte para ele. Talvez vocês estão pensando, mas será? Será que eu consigo administrar bem o meu tempo? Começar por aí? Será que esse é mais complicado? O dia parece que cada vez mais tem menos tempo, né? Quando a gente vê, esqueci, não dá mais tempo. Pô, foi. Mas e agora não consegui, o que vai ser de mim? O que vai acontecer? Passou o tempo, passou. Né? Tem que começar de novo, esperar um novo dia, enfim. Alguém falou aqui, o dinheiro é mais complicado de administrar. E aí, é fácil ou é complicado administrar as finanças? Difícil, né, gente? Ou se é, né? Com filhos, então. Com filhos, né? Talvez vocês estão pensando assim, se eu administrasse melhor, talvez aquilo que eu queria tanto eu já teria conseguido. E a gente vai pensando no nosso dia a dia, né? E a gente vai vendo que não é fácil mesmo. É difícil a gente administrar também o dinheiro, né? Aquilo que a gente sua um monte, leva um mês inteiro para ganhar. E às vezes nem esquenta no bolso, né? Nem esquenta. Te recebe com essa aqui nem vê. Te recebe, as contas já vieram antes, né? Estão lá na fila esperando. Então, é complicado administrar também o dinheiro. E assim vai. Então, ser um administrador não é fácil. Não é fácil. Mas o que é ser um administrador? Vamos ver um pouquinho. Agora. Não administrei bem a escolha das cores. Escolhi uma cor ali que não era para ser tão claro assim, né? Mas tudo bem. Então, o que é ser um administrador? Eu já fiz a pergunta para você, né? Bom, a Bíblia fala de mordomo. Vocês acham que já ouviram essa palavra, né? Bom, a origem dessa palavra, vocês estão lendo ali, né? De oikos, casa, lar, família, nomos, lei, um princípio, poder de legislar, de administrar. Ou seja, é uma pessoa que administra os negócios de uma casa, um patrimônio. Isso é ser um administrador. Né? Então, ser mordomo é administrar a sua casa, gerenciar a sua casa. E no sentido cristão, o mordomo é o administrador dos negócios de Deus na terra. A gente poderia, resumidamente, dizer assim. Então, todos nós aqui somos mordomos, ou seja, administradores. Bons ou maus? Bom, a gente vai aprendendo ao longo do tempo que tipo de administrador a gente é. Um pouquinho mais. Bom, com que propósito o cristão administra? Qual o nosso propósito ao ser um administrador? Coloquei duas coisas ali. Então, promover o seu sustento e bem-estar, bem como de sua família e de seus semelhantes. Então, a gente precisa administrar porque a gente precisa cuidar da nossa vida, cuidar da nossa casa, da nossa família. Então, a gente, bem ou mal, a gente tem que procurar administrar aquilo que nos é dado para que as coisas mais ou menos funcionem. Porque se a gente deixar tudo correndo solto assim, sem um mínimo de administração, quando vê a gente não se acha mais. A gente fica perdidinho. Outra, promover a salvação das pessoas, a edificação da igreja de Cristo. Então, tudo aquilo que nos é dado por Deus é para a gente cuidar da gente, da nossa casa, da nossa família, e também cuidar das coisas de Deus.
Deus fez tudo, a gente viu semana passada, Ele é o Criador de todas as coisas, e todas essas coisas Ele colocou diante de nós. Aqui, ó, filho meu, está aqui, diante de ti, para que tu agora administre. Que tu administre, que tu cuide, que tu use para o teu bem, da tua casa, da tua família, e também para o bem dos outros. Que mais pessoas também conheçam quem eu sou, que eu sou o Criador de tudo, e que eu dou todas as coisas para todas as pessoas. E muitos, às vezes, não sabem disso ainda. Um pouquinho mais. Bom, administrar o quê? O que Deus coloca diante de nós para administrar? Então, nós temos diante de nós tudo aquilo que Deus nos deu. Eu coloquei aqui algo que é do nosso conhecimento, né? O credo apostólico, né? Todo mundo aqui deve saber praticamente o decor, né? O credo apostólico. Mas, e a pergunta que era, depois que a gente diz, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Esse é o primeiro artigo. E aí se eu perguntar para vocês, o que significa isso? Aí complicou, né? Pegou pesado, né? O seminarista aqui sabe. Aí já fica um pouquinho mais complicado. Mas aí entra um pouquinho para a gente ter a noção do que tudo Deus nos dá. Olhem só o que diz aqui. Então, creio que Deus me criou a mim, em primeiro lugar. E a todas as criaturas. Me deu corpo, alma, olhos, vida, ouvidos e todos os membros, razão e todos os sentidos, e ainda os conserva. Além disso, me dá vestes, calçado, comida e bebida, casa e lar, esposa e filhos, campos, gado e todos os bens. Viram quanta coisa, né? A gente tem para administrar? Nosso corpo, nossa vida, todas as coisas aí que a gente nem para muito para pensar, né? De onde é que saiu o calçado? De onde é que saiu o jeans? A blusa? De onde é que saiu? Deus nos deu bens para a gente administrar. Como é que a gente faz para conseguir isso? Né? E aí ele continua, supre-me abundante diariamente de todo o necessário para o corpo, a vida, protege-me contra todos os perigos e me guarda de todo o mal. E tudo isso faz unicamente por sua paterna e divina bondade e misericórdia, sem nenhum mérito ou dignidade da minha parte. Ou seja, tudo o que Deus nos dá é unicamente por causa da sua paterna e divina bondade e misericórdia. Não é porque a gente merece. Deus não olha assim para lá e diz, tu é bonzinho, eu vou te dar isso. Não, é porque Ele é um Pai bondoso, amoroso, tem misericórdia de nós, então Ele nos concede. E esse primeiro artigo encerra assim, por tudo isso devo dar-lhe graças e louvor, servi-lo e obedecer-lhe. Isso é certamente verdade. Então vejam, tudo isso Deus nos confiou. Ele nos deu para nós administrarmos nosso corpo, nossa vida, todos os bens, a casa, o lar, a família, tudo isso Ele nos dá para nós administrarmos. Será que tem algo mais precioso que Ele nos dá para nós administrarmos? Aí entra o segundo artigo, né? Que é um pouquinho mais longo, não vou dizê-lo todo, tá? Que é o artigo que lá começa, creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, né? E assim segue. Ou seja, Deus também nos deu a fé do Salvador Jesus. Ele nos deu essa fé e nos chama também a administrarmos essa fé que Ele colocou em nosso coração. E aí, como é que nós temos administrado essa fé? Será que é fácil a gente administrar a fé no mundo no qual nós vivemos hoje?
Um mundo que oferece tantos atrativos, a gente tem sempre alguma coisa nos chamando a atenção, alguma luz piscando nos nossos olhos. Não, vem para cá, vem para cá. E a igreja às vezes está lá, também chamando, mas parece que não atrai. Essas coisas do mundo parece que atraem mais a gente. Então não é fácil a gente administrar nossa fé, nossa vida no reino de Deus. Não é fácil. É algo que Deus nos deu também, esse dom maravilhoso da fé. E aí vem o terceiro artigo que fala do Espírito Santo, né? Onde através do Espírito Santo nós recebemos os dons, né? O amor, a alegria. O que mais que a gente recebe? A paz, a bondade, né? Domínio próprio. Ou seja, tantas coisas nos são concedidas pelo Espírito Santo. Como é que nós administramos esses dons que o Espírito Santo nos concede? A gente consegue administrar nosso domínio próprio, por exemplo? Em dias tão conturbados em que a gente vive, onde é muito fácil, às vezes, a gente perder a estribeira, né? Explodir. Aí a gente não conseguiu administrar nosso domínio próprio. Consegue administrar nossa bondade? Estender a mão ao próximo? Ir ao encontro do próximo? Tem coisa mais importante para fazer? Não, tem que cuidar de mim. Então vejam que não é fácil a gente administrar tudo aquilo que Deus nos dá, que aparece no credo apostólico. Ou seja, a mordomia cristã, portanto, envolve a administração de todas as dádivas, materiais e espirituais. Nosso corpo, nossa vida, nossa casa, nossos bens, mas também a fé que Deus nos deu, os dons que Ele nos concede. Tudo isso Deus coloca diante de nós e nos chama para sermos bons administradores. Vamos adiante? Bom, eu coloquei algumas afirmações sobre mordomia cristã. Tá? Então, o mordomo cristão é alguém que renasceu pela graça de Cristo e recobrou a verdadeira visão do propósito de sua vida. Ou seja, gente, para nós sermos um bom administrador, isso aqui é essencial. Nós só vamos conseguir ser bons administradores a partir desse renascimento que nós temos em Cristo. Que renascimento? É através do perdão que hoje, novamente, nós recebemos. A partir do perdão, a gente tem um renascimento. A gente começa de novo a andar segundo a vontade de Deus. Porque enquanto a gente está em pecado, a gente está afastado de Deus, longe da sua vontade. E aí a gente nunca vai conseguir ser um bom administrador. Porque a gente está longe daquilo que Deus coloca para nos ajudar a sermos bons administradores. Tem uma outra afirmação. Mas ele possui ainda o seu velho homem, sua natureza carnal, que não ama a Deus, pois o pecado é oposto ao Espírito Santo. Isso gera constante tensão na administração. Não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. É um dos versículos escritos através do apóstolo Paulo, que a gente muitas vezes lembra. Mas eu não queria fazer aquilo. Eu sabia que era errado. Mas não consegui. Acabei fazendo. Né? Então o bem que a gente às vezes busca, tenta tanto fazer, a gente não consegue. A gente tem esse velho homem dentro de nós e ele nos impede de fazer esse bem. E a gente acaba fazendo o mal que a gente não quer. Ou seja, a gente não consegue administrar bem. Tem mais uma afirmação. Na sua mordomia, o cristão se orienta pelos 10 mandamentos, à luz dos quais procura tomar suas decisões. Assim administra tudo no temor de Deus e no amor ao seu próximo, e na confiança daquele que supre tudo. A gente já se pergunta, é bom? Eu lembro dos 10 mandamentos? Se eu fizesse uma provinha com vocês agora, vocês lembrariam dos 10 mandamentos?
Meu filho nem olhou para mim, né? Ele está estudando os 10 mandamentos agora, sabe que tu lembra? O qual tu está estudando? Né? A gente estudou faz tempo, né? Às vezes a gente ocupa tanta coisa na cabeça que a gente de fato esquece. Mas todos nós temos eles. A nova aliança que Deus fez com o seu povo, que está lá em Jeremias 31, lá Deus diz que lhe inscreverei no seu coração e na sua mente a minha lei. Então nós nascemos com essa lei. A gente estuda para que ela fique viva dentro de nós. Para que ela faça sentido então para nós, para que a gente procure então segui-la. Né? Em amor. Né? Esses 10 mandamentos são orientações para a nossa vida. São indicações de como nós melhor vivemos. Nós bem administrarmos a nossa vida, de bem nos relacionarmos com o nosso Deus, com o nosso próximo. Então, eles são fundamentais para nós sermos bons administradores. Não é à toa que Deus deu os 10 mandamentos. Então, ele tinha um propósito, nos ajudar. Primeiro, nos proteger e nos ajudar a bem viver aqui neste mundo. E ainda aqui, Deus confia a seus filhos tempo, dons e bens, conforme lhe apraz. A alguns mais, a outros menos, sem determinar por leis específicas de como devem administrar as dádivas de Deus. Como na parábola dos talentos, que a gente vai ver daqui um pouquinho. O Senhor confiou a seus servos talentos sem lhes determinar por leis específicas como deveriam administrar os talentos. Essa frase é muito interessante, gente. Leia ela de novo, preste atenção nela. Deus nos diz, tu tem que fazer assim, Então, Ele nos dá as coisas que nos convida a sermos bons administradores. Administre. Mas Ele não faz a gente robozinho, não faz assim, faz assado, faz assim, faz aquilo. Não. Nós temos a liberdade de escolher, a liberdade de bem administrar ou administrar mal. E é o que a gente vai ver na parábola dos talentos. Acho que é a seguinte, não? Pode passar. Então, aqui ainda. O correto conceito de mordomia cristã é de que tudo pertence ao Senhor. A mordomia acontece a partir do momento em que os cristãos se entregam primeiro ao Senhor. Então, isso a gente precisa ter bem claro. Tudo que nós temos pertence ao Senhor. Então, temos em nossa mente aquelas 3 palavrinhas. Primeiro ao Senhor. Mas, a gente olhando para a nossa vida de administrador, a gente vê que muitas vezes o Senhor vai ficando, a gente vai colocando outras prioridades. A gente vai deixando Deus para trás. Né? Ou seja, a gente não consegue seguir esse princípio da mordomia cristã. Vamos adiante. Tá. Então agora vamos chegar a Mateus 25. Convido vocês aí, podem deixar a Bíblia aberta nesse texto. Versículo 14 a 30. Tá? A gente não vai aprofundar muito, porque a série continua, né? Mas algumas coisas, então, importantes. Bom, o Senhor desta parábola representa Jesus. Tá? Os servos significam, então, os que creem. Os talentos simbolizam os vários dons que Deus concede para que sejam administrados por eles. Isso é o resumo, né, da parábola. Próximo. Bom, os talentos. A parábola fala de uma quantia bem considerável. Não era qualquer coisa que o Senhor ali concedeu àqueles servos. Né? Era uma quantia bem considerável. E a gente pode fazer um paralelo. É pouca coisa que Deus concede a cada um de nós? Não, né? Deus nos concede tanta coisa, coloca diante de nós tanta coisa para nós administrarmos. Como nós temos administrado?
O negociar. Então, 2 servos tiveram ali um lucro de 100%, né? Então, receberam aqueles lucros, foram lá, negociaram. Um servo pegou e enterrou. Não fez nada, não administrou. Ele recebeu, guardou, enterrou, deixou lá. E depois a gente vê no texto que o Senhor voltou e fez então um ajuste de contas. Então cada um dos 3 veio até ele e disse o que fez com aquilo que havia recebido. Não é? Pode passar. A gente vê então os 2 que lucraram 100%, aquele que enterrou. E o interessante é que aquele que não teve nada de lucro, ou seja, não administrou, não fez nada, ele reconhece que o seu servo é um homem severo, né? Ou seja, que de fato ia cobrar, e mesmo ele sabendo disso, afirmando isso, ele não fez nada. Ele afirmou também que o seu servo, o seu senhor era um homem justo, correto, né? Que não deixava passar nada, mas mesmo assim ele enterrou, não administrou. Isso cabe a gente refletir de como a gente vê Deus. Né? A gente vê Deus também como um justo, correto, também severo. Aí entra onde está o nosso temor a Deus, diante de tudo aquilo que Ele nos concede, nos convida, nos coloca diante de nós para nós administrarmos. A gente tipo assim, tô nem aí, vou levando a vida. A gente não dá a devida seriedade à nossa vida como administradores, como mordomos. Não, vamos levando. A gente refletir. Essa é uma afirmação que está nos nossos livros canônicos, vamos dizer assim, forma de concórdia. Deus também quer fortalecer e multiplicar neles a boa obra que Ele começou e preservá-los até o fim. Contanto que se atenham à palavra de Deus, orem diligentemente, permaneçam na vontade de Deus e usem com fidelidade os dons recebidos. Isso Ele está falando, é um comentário àquilo que o servo bom e fiel, ou seja, aqueles que administraram bem os talentos que receberam. Não está falando daquele que não fez nada com o que recebeu. Está falando aqueles que fizeram, que administraram bem. Tá? Então a esses, Deus concede as suas bênçãos também. Isso a gente pode ter plena certeza. Pode passar? Então esse texto traz uma verdade que é central. Estar atuando sempre com fé no alimentar, viver e compartilhar a fé, pois Cristo virá a qualquer hora. Ou seja, na nossa vida como mordomos, Deus nos chama a administrar hoje tudo aquilo que Ele nos concede. Para a nossa vida, para a nossa casa, nossa família, os nossos bens. Hoje Ele nos chama a sermos bons administradores. O amanhã a gente não sabe. E o outro já passou. E a gente também não sabe o dia que Ele voltará para fazer o ajuste das contas. A gente sabe que um dia Ele vai voltar. Mas quando será? Não sabemos. Nós só esperamos. Como Deus vai nos encontrar naquele dia? Como bons administradores? Fiéis? Ou como maus administradores? Infiéis? Pode passar? Então, se usarmos as coisas que nos foram confiadas por Deus de acordo com os seus propósitos, podemos ter certeza que seremos abençoados aqui e no céu. Não é tarefa fácil sermos bons administradores. Cada um de nós aqui sabe. E Deus sabe também das nossas fragilidades, sabe daquilo que a gente precisa, da força que a gente precisa, dos obstáculos que às vezes se colocam diante de nós.
Mas Deus também não quer que a gente negligencie. Diz, eu estou com essa dificuldade, então eu sei que Deus é um Deus severo, Deus justo, correto, que vai cobrar, então vou ficar quietinho, negando, não vou fazer nada. Não, Deus espera que a nossa fé esteja ativa. Que a gente de fato administre, que se a gente tem a dificuldade, que a gente busque ajuda, força em Deus. Porque nele, como diz o apóstolo Paulo também, tudo posso naquele que me fortalece. Então, se eu não estou conseguindo ser um bom administrador, certo? Que busquemos então a sabedoria de Deus. O apóstolo Tiago nos diz: se você necessita de sabedoria, peça a Deus e Ele vai conceder. Essa é a grande verdade. Ser um bom administrador, ser um bom mordomo daquilo que Deus coloca diante de nós, não é tarefa fácil. Para nenhum de nós. A gente pode fazer os mais variados cursos, né? Inclusive a faculdade de administração, né, Gabriel? Quase lá, né? E mesmo assim a gente vai sentir dificuldade de administrar. Estar na frente de uma empresa, né? Não é fácil administrar, né? É difícil, né? Os obstáculos eles aparecem diante da gente. As dificuldades, os problemas. E às vezes a gente começa a pensar tudo que a gente aprendeu e parece que não se aplica naquela dificuldade que a gente está tendo para administrar aquela situação. Aquele problema, aquela falta de dinheiro, aquela falta de tempo. Né? Mais do que saberes, mais do que inteligência, mais do que competência, que são importantíssimas e necessárias, a gente nunca pode abrir mão da sabedoria. E essa só Deus pode nos dar. Então busquemos a sabedoria em nosso dia a dia, busquemos a ajuda, a força de Deus para que Ele nos ensine, nos ajude e nos acompanhe para sermos bons administradores de tudo aquilo que Ele nos concede e confia a nós. Sabendo sempre que Ele jamais vai desamparar a gente. Mas Ele tudo vai fazer para que possamos estar diante dele lá no dia que Ele voltar. Para que então nos chame, venha comigo, servo bom e fiel. Guardemos nessa esperança, porque Deus, de fato, é fiel para cumpri-la em nossa vida. Amém.